Olá a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Kitzur Hanukkah. A gente se encontra no capítulo 75, falando sobre acendimento das velas de Shabbat. Vimos que a mitzvah da vela de Shabbat é uma mitzvah para toda a família, uma mitzvah para que cada casa tenha a sua vela de Shabbat e, de forma geral, a mulher tende a acender as velas. Porém, é importante que também o marido tenha uma certa participação. Ele também, para poder fazer parte dessa mitzvah, ele pode arrumar as velas para quando chegar o momento correto de acender, a esposa já tenha tudo pronto. Então, assim, os dois participam dessa mitzvah especial de velas de Shabbat. Vimos também com relação a quantas velas se costuma acender, o mais comum é que se acenda 2 velas, tem quem acende também velas por todos os familiares. Só é importante notar que caso alguma vez tenham perdido e não conseguido acender as velas, a mulher por algum motivo esqueceu, a família inteira esqueceu de acender as velas de Shabbat, existe um knas que a gente encontra nos nossos sábios, um certo tipo de multa, que a partir desse Shabbat, se a pessoa perdeu um Shabbat e não acendeu as velas por um pouco de negligência, ele deve acender também mais uma vela cada Shabbat e Shabbat para compensar aquela vez que ele perdeu. Seguindo em frente agora para a terceira alahá, mitzvah min hamuvchan ladlik beshemen zait. O ideal é que se acenda velas de Shabbat com óleo de oliva. É importante, a Gemara traz tipos diferentes de óleos que são ksherim ou não, que são válidos ou não para vela de Shabbat. De forma geral, o ponto principal aqui é se é um óleo que a vela fica calma, fica paradinha, ou às vezes ela fica balançando muito, e se ela ilumina bem. Então, de forma geral, quanto melhor for o óleo, quanto mais puro ele for, e quanto melhor é produzida a chama desse óleo, melhor ainda para as velas de Shabbat. Então, o ideal é que se acenda as velas de Shabbat com óleo de oliva. Vegam shemen aragil beneno shekorim blumenel kasher. Também óleo feito de girassol também serve. De semente de girassol também serve para as velas de Shabbat. Porém, com relação a outros tipos de óleos, tem alguns que não são válidos, não são ksherim, não deve se acender as velas de Shabbat com eles, principalmente como aparece na Gemara, que às vezes é uma vela que não vai ficar muito boa, não vai ficar muito clara, não vai ficar muito límpida, então a pessoa pode acabar mexendo no óleo durante o Shabbat para tentar melhorar a chama, e isso é proibido. Então, na suspeita, no risco disso poder acontecer, nossos sábios definiram quais óleos realmente devem ser usados. Então, principalmente óleo de oliva, aquele traz óleo de girassol também, vegam aptilá, também os fios, e a também os fios nos quais se acendem, o pavio que se acende a vela de Shabbat, o ideal é que seja feito de algodão ou de linho, ou algo do tipo que realmente pega bem fogo e não fica balançando, e aquelas explosões pequenininhas que às vezes tem é por causa do que o óleo não é puro o suficiente. Que deixar dvarim, então o ideal é escolher de novo óleo de oliva e pavios feitos de algodão ou linho, porque tem outros tipos de produtos que não são ksherim para as velas de Shabbat. Aqui na região do Kitzur Hanukkah, ele traz que se costuma usar velas feitas de sebo, isso daqui não tem problema. Isso que se fazem, eles produziam velas com sebo, igual a gente tem de parafina, etc. Eles produziam uma vela com sebo, isso tudo bem. Mas pegar um pouquinho de sebo, colocar um pavio nele e acender desse jeito, não. Tem que ser realmente um sebo trabalhado, produzido dele uma vela, para que a vela acenda como se deve. המדליק צריך שידליק עד שיאחוז האור ברוב אותה חתיכת פתילה היוצא מן הנר, וכן מנרות עשויים מחלב צריך שיאחז האור ברוב הפתילה היוצאת. Quando a pessoa vai acender as velas de Shabbat, quando a mulher vai acender as velas de Shabbat, ela deve segurar o gafrur, deve segurar o fósforo até que esteja realmente pegando fogo, que o pavio esteja pegando fogo, e não soltar e esperar. Às vezes, na hora que ele começa a pegar fogo, se você tira o pavio, ele devagarzinho vai acendendo. O ideal é que não, que deixe o pavio, deixe o fósforo junto com o pavio, até que realmente o pavio esteja pegando fogo, e aí pode soltar, pode tirar o fósforo e seguir em frente para a próxima vela. Quarta alahá, com relação à brachá das velas, quando se faz a brachá das velas? De forma geral, a nossa regra é que a brachá ela é recitada antes de cumprir a mitzvah. Alguém que pretende cumprir uma mitzvah, um homem que vai colocar tefilim, por exemplo, ou quando vai tocar o shofar, ou algo do tipo, se faz a brachá e logo depois se cumpre a mitzvah. אבל בהדלקת נרות לשבת, כיוון שבהדלקה מקבלת האישה שבת אל עצמה, וברכה הרי היא התחילת להדלקה, התחילה להדלקה, ואם כן, אם תברך תחילה, לא תוכל עוד להדליק.
Porém, com relação às velas de Shabbat, a gente entra num problema. Essa alahá a gente vai ver agora é de acordo com o costume ashkenazi, o costume sefaradi é um pouquinho diferente, a gente vai ver na continuação, mas o Kitzur Hanuch levanta o seguinte problema, a seguinte questão. Ao acender as velas de Shabbat, a mulher está recebendo sobre si mesma o Shabbat. Quando ela faz a brachá para acender as velas de Shabbat, isso é parte do acendimento. Então, a priori, no momento em que a mulher faz a brachá das velas de Shabbat, ela está recebendo sobre si mesma o Shabbat. Então, se nesse momento ela recebeu sobre si mesma o Shabbat, ela já não vai mais poder acender o fósforo e acender a vela. Se na hora que ela faz a brachá, no ideal, certo? O original seria que deve-se fazer a brachá e logo depois acender as velas. Mas se no momento em que ela fez a brachá, ela recebeu o Shabbat, ela já consequentemente não pode acender a vela, porque é proibido acender fogo no Shabbat. Então, como se faz? Como a gente resolve essa situação? Velken e Madlikat Hilá. Por isso, o que se faz é o seguinte: primeiro se acende as velas, o que deixa a brachá vela setan, por esse adé que negue panesh, não ter anel, mevarchá, mesirat yadayim, virat anel, dave que ilo brachá kodem adlaká. Por isso, o que se faz nesse caso? O costume esse é o costume ashkenazi, em que a mulher acende as velas, cobre os olhos, faz a brachá, e depois que ela faz a brachá, ela descobre os olhos, ela tira as mãos da frente dos olhos e olha as velas. Então é como se ela estivesse acendendo as velas nesse momento. Então dessa forma, por um lado, ela já acendeu as velas antes da brachá, antes de começar o Shabbat, ela cobriu os olhos para fazer a brachá, e logo depois de fazer a brachá, ela descobriu os olhos, é como se nesse momento ela estivesse cumprindo as velas, o acendimento das velas de Shabbat. Esse é o costume ashkenazi. Então o costume ashkenazi é que as mulheres acendem as velas, fecham os olhos, cobrem os olhos com a mão, faz a brachá e tira a mão dos olhos para ver a vela, é como se ela estivesse fazendo a brachá e logo depois acendendo as velas. Esse é o costume ashkenazi. Tem muitas mulheres, pelo menos no Brasil, costumam fazer isso de fazer algumas voltas com a mão em torno das velas. Isso daqui eu nunca achei nenhuma fonte. O principal realmente aqui é fechar os olhos, cobrir os olhos, fazer a brachá e somente depois ver as velas acesas, para que a brachá seja feita como se fosse antes do acendimento das velas. Já o costume sefaradi é que a mulher não recebe o Shabbat ao acender as velas, assim o Ravada escreve, que a mulher não recebe o Shabbat ao acender as velas, ela recebe o Shabbat somente depois. Então, nesse caso, não tem problema nenhum que ela faça a brachá, acenda o fósforo e acenda as velas. A brachá não é o recebimento do Shabbat, de acordo com o costume sefaradi, por isso ela pode fazer a brachá e logo em seguida acender as velas de forma normal. Então, temos dois costumes. Costume ashkenazi, a mulher acende as velas, cobre os olhos, faz a brachá e descobre os olhos vendo as velas. Costume sefaradi, ela faz a brachá, acende o fósforo e acende as velas. ועיקר הנרות שבהם אבי קבלת שבת, הרי הם אלו שעל השולחן שאוכלים עליו. Fala o Kitzur Hanuch que muitas vezes, antigamente, pelo menos quando não tinha luz elétrica, acendiam velas em vários ambientes, em vários quartos. Então, o principal acendimento de vela, sobre o qual realmente tem o recebimento do Shabbat, são as velas acesas na mesa de Shabbat, onde a pessoa vai sentar para comer, na mesa ou na sala, o que ilumina o lugar onde vão comer. Por isso deve deixar essa por último. Essas velas devem deixar por último. Se a pessoa vai acender algumas velas em alguns ambientes, quando não tinha luz elétrica, acende sozinho, em cada quarto acendiam velas, deve-se deixar a vela da sala de estar, onde vão sentar para comer, a sala de jantar, para por último. ובשעת הצורך, כלומר שצריכה ללכת לטבילה או לחופה או לשאר דבר נחוץ, תוכל להתנות שאינה מקבלת שבת מדלקה, ואז תוכל לברך קודם הדלקה, ואפילו תנאי בלב סגי. Traz aqui o Kitzur Hanuch, o que acontece se a mulher ainda precisa fazer algum tipo de trabalho depois do acendimento das velas. Ela precisa ir para tvilah, precisa ir para uma roupa, ou algo que realmente é crítico, ela precisa pegar o carro, algo do tipo. Então traz aqui o Kitzur Hanuch, que lichorá, a priori, mesmo que de acordo com o costume ashkenazi, no acendimento das velas, a mulher está recebendo o Shabbat começa já agora, ela pode fazer algo que é chamado de Tanai, uma condição. Ela condiciona, logo antes de acender as velas, que ela vai acender as velas, porém não está recebendo o Shabbat nesse momento. Então, se por algum motivo, por alguma necessidade, ela ainda vai ter que fazer algum tipo de trabalho, obviamente antes de começar o Shabbat, mas depois do acendimento das velas, ela pode fazer essa condição de que não está recebendo o Shabbat nesse momento. Só completando aqui a questão das velas e luz elétrica hoje em dia, alguns posquim, alguns legisladores trazem que já que a gente tem luz elétrica, a priori a luz das velas ela acaba sendo meio que inútil, ela não ajuda em nada, ela não ilumina nada. Por isso tem posquim, tem legisladores que escrevem que o ideal é que apague-se a luz
antes de acender as velas, a mulher acende as velas, faz a brachá, e depois o marido acende a luz, para que no momento do acendimento das velas, ela tenha alguma utilidade. Alguns posquim trazem isso, trazem essa questão, mas a maioria escreve que não tem necessidade. As velas de Shabat é um decreto dos nossos sábios, já desde a época da Gemara, e mesmo que não vai ter utilidade nenhuma nessas velas nesse momento, a brachá é válida e não tem problema fazê-la.